Jesus, Pai. Eu oro e o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Aplauda ao Senhor. Se for para Jesus é mais forte, hein? Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Sou o pastor Fernando, da Igreja CIA. A gente está com o pastor Gerson muitos anos lá. Quantos conhecem a Igreja CIA de Maringá? Bastante gente, né? Glória a Deus. E nós estamos lá no ministério com o pastor Gerson desde quando fundou praticamente, acho que tinha um mês de fundação na casa dele. E é uma honra poder ser treinado naquela casa, onde Deus tem liberado unção, graça, presença do Espírito Santo. Lá nós somos também forjados no nosso caráter, forjados como pessoa. A presença do Espírito Santo tem nos construído na perspectiva do caráter de Cristo. E por causa disso, hoje, a gente consegue compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Mas eu quero dizer que você, o Espírito Santo te trouxe aqui porque você é essencial na construção do padrão de uma mentalidade de reino, amém? Você disse amém, hein? Agora você ativou no céu, se preparem, glória a Deus por isso. É uma honra poder estar aqui com vocês. Queria agradecer de antemão aos pastores da casa pela confiança, pelo carinho, pela oportunidade. Todas as vezes que nós viemos aqui ministrar, seja louvor, palavra, somos assim profundamente constrangidos com tanto carinho e tanto amor de Deus para com nossas vidas, amém? Mas não é sobre nós hoje, amém? É sobre o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Você está feliz ainda? Tempo maravilhoso, é sempre uma honra e um privilégio poder falar do Espírito Santo. Você pode se colocar de pé por um segundo, vamos ler as Escrituras. Irmãos, eu até tento anotar alguma coisa aqui, tá? Espírito Santo, pode fazer do seu jeito. Sempre é do seu jeito, porque do seu jeito é bem melhor. Eu vou tentar, mas eu acredito que Ele tem uma porção nova para vocês aqui nessa noite. Soube que o presbítero Carlos veio de manhã aqui. Quem estava de manhã? Você foi abençoado? Foi o fogo, presença de Deus aqui, amém? E Ele tem mais para derramar sobre vocês, amém? Aleluia, irmão. Vocês estão com... Quem está com fome, quem está com sede aqui? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Eu coloquei até um tema aqui, que responsabilidade falar sobre o Espírito Santo na conferência do Espírito Santo. E eu tenho aprendido nesses dias que sempre que você apresenta a Deus com uma característica de um atributo do que Ele é, Ele se manifesta daquela forma. Amém? Então, se você quer beber mais do Espírito Santo nessa noite, se você quer mergulhar um pouco mais fundo, se você quer conhecer Ele um pouco mais, Ele está te dando uma chance, uma oportunidade. Isso não vai ficar no culto, amém? Amém, irmãos? Você vai levar para segunda-feira, para o seu trabalho, vai levar lá para a sua célula, para os seus grupos, para a sua família, para a sua casa, e o Senhor vai transformar essa cidade a partir dessa igreja, eu creio nisso. Vamos lá então, o tema aqui é o poder do Espírito Santo ativo. Diga ativo. Vamos lá então, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Se puder ter a NVI, melhor. Senão, não tem problema também, eu vou ler NVI, ok? Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação
não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas consiste em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no... Aleluia, pode se assentar. O pessoal da projeção puder ficar ligado aí para a gente ler uns textos aí, amém? Vamos ler bastante. Vocês gostam de ler a Bíblia aqui, amém? Então vamos ler bastante as Escrituras, amém? E o poder ativo do Espírito Santo, irmãos, ele é tão precioso. E ele é a única maneira de se haver a expansão do Evangelho do nome de Cristo. E eu quero trazer uma consciência aqui, quero falar de uma forma bem simples, bem tranquila. Como eu disse, até anotei aqui umas coisas e tal, mas eu quero ser bem sucinto com vocês. Que a nossa pregação, a nossa mensagem como igreja, como voz de Deus na terra, deixa eu dizer uma coisa para vocês: tudo que o Senhor vai fazer na terra é por intermédio da igreja. Vou repetir, tudo que Deus vai fazer na terra é por intermédio da igreja. E a igreja, ela precisa nesses dias ter uma consciência de ser empoderada pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sem a qual nada nós podemos fazer. Foi o Espírito de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos e colocou a vida, foi o Espírito de Deus. E a Bíblia diz assim que esse mesmo Espírito testifica no meu espírito, e o pastor aqui disse bem, se você vê o Espírito com letra minúscula, Espírito do homem, letra maiúscula, Espírito de Deus. E a Bíblia diz assim que o Espírito testifica com o nosso espírito, o espírito humano, que nós somos filhos de Deus. Temos filhos de Deus aqui nessa noite? Então quero dizer, esteja preparado que o Espírito Santo vai te empoderar nessa noite. Ixi, irmãos, desse jeito, o Espírito Santo vai te empoderar nessa noite. Oh, glória, aleluia. Oh. E Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios, e ele deixa claro que a mensagem dele não estava baseada em nada, em sabedoria humana, mas na demonstração do poder de Deus. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, aquele que pegou o lencinho e mandou e as pessoas eram curadas. Nós estamos falando do Paulo que foi empoderado pelo mesmo Espírito que ressuscitou o próprio Cristo dentre os mortos. E o Espírito de Deus está aqui nessa noite pairando, procurando um coração, uma mente destravada, um coração pronto para se movimentar, para usar a vida de vocês. E o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, ele mesmo disse: eu venho com vocês em fraqueza, ou seja, ele não estava preocupado, irmãos, quanto os presbíteros, pastores, porque ele entendia que aquilo que movimentava e aquilo que impulsionava as pessoas, aquilo que transformava os ambientes, não eram as suas palavras persuasivas, não era a teologia, não era o poder aquisitivo, não era a cor da pele, não era o seu network, não era o seu título eclesiástico, mas era o poder de Deus. O poder de Deus que transforma as circunstâncias. E a igreja desses dias, ela precisa entender que as experiências espirituais autênticas, quantos querem viver experiências autênticas com o Espírito Santo? Vem de um movimento, de um poder, de um mover do Espírito Santo, de uma experiência. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A coisa mais extraordinária que existe em ser cristão é ter a convicção
não é a percepção, não é se talvez, mas ter a convicção que o próprio Espírito de Deus hoje mora em mim. A única maneira de você ser cheio do Espírito Santo é você, primeiro, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas práticas, se arrepender do velho homem, deixar o pecado de lado. Sem arrependimento não há derramamento de perdão. Recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. A partir daquele momento que você recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu não estou falando, irmão, só de levantar a mão e vir à frente. Eu estou falando de deixar Cristo governar a sua vida, governar o seu dinheiro, governar o seu casamento, governar os seus negócios, governar a sua vida ministerial. Uau, o governo de Cristo está em mim, Ele é o Senhor da minha vida. A partir desse momento, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita, mora, reina dentro de você. E não há necessidade de que nenhum homem te ensine sobre isso. O próprio Deus te auxilia e te apresenta e te conduz a esses caminhos. Então, a coisa mais extraordinária que eu consigo entender sobre ser um cristão não é sobre eu pôr uma roupa bacana e vir à igreja, não é sobre um jargão, não é só chu, amém? Mas é sobre ter o caráter de Cristo. O maior trabalho do Espírito Santo é nos formar à imagem do Cristo. Vou repetir: o maior trabalho da pessoa do Espírito Santo está em formar eu e você à imagem do Filho de Deus. Porque se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e a Bíblia diz que o papel do Espírito Santo, ele é o auxiliador, o ajudador. Quando Cristo disse isso aos seus discípulos, assim que ele estava para se ascender aos céus, né? E os discípulos ficaram tristes, e falou assim: ó, fica tranquilo, eu não vos deixarei sós, eu deixarei convosco o Consolador. E Ele estará contigo quantos dias? Quantos? Aplauda Jesus por isso. Glória a Deus. Você quer ver um dos maiores exemplos que eu acho fantástico, e aqui nós já vamos entrar. Eu não quero começar pelo meio, mas eu quero citar isso. Um dos maiores exemplos que eu vejo, pastor, sobre o empoderamento das pessoas pelo Espírito Santo. Nós estamos falando do quê? O poder do Espírito Santo ativo. Eu quero mostrar para você que bem rápido, a gente vai entrar em algumas circunstâncias sobre Paulo e sobre a vida de Jesus. Mas olha que interessante sobre Jesus. Jesus era Deus, amém? Ele nunca errou, nunca pecou, amém? Ele se fez carne, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus, amém? Nós cremos nisso juntos, teologicamente estamos alinhados, amém? Glória a Jesus. Ele era Deus, ele é Deus, sempre foi Deus. Jesus, aos 13 anos, por exemplo, ele ensinou no templo, já ensinava os mestres, ele tinha uma graça. A Bíblia diz que ele crescia e caía ali, ele crescia em conhecimento e na graça de Deus, ele foi crescendo. E aos 30 anos, ele foi batizado por João Batista, já adulto, na vida adulta. Ele foi batizado por João Batista e a Bíblia diz que naquele momento desceu sobre ele com 30 anos de idade, sendo Deus, desceu sobre ele A partir daquele momento ali, se não me engano está em Lucas 4, vai dizer que, você pode pôr Lucas 4, versículo 1? Por favor, só para me ter certeza. Versículo 1. Oh, yes. Jesus, diga essa palavra, cheio. Meia taça, um fundim, uma gotinha. Jesus estava
Jesus estava do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado ao deserto. O que eu quero mostrar para vocês? Que Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo de Deus, foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto, venceu o diabo através da palavra, e a partir daquele momento, ele saiu movido pelo poder do Espírito Santo. Pastor Fernando, existe uma diferença entre ter a presença de Deus e andar no poder de Deus. Quem pegou? Esse aqui é o âmago da mensagem hoje, amém? Existe uma diferença, irmãos, entre você se sentir bem com a presença. Não estou falando que a presença é algo desprezível, não. Pelo amor de Deus, Davi escreveu muitos salmos falando: Senhor, por favor, não afaste a tua presença, assim como a corça anseia por águas. Eu tenho fome, eu tenho sede. Ele não queria ficar sem a presença. Nós sabemos que qualquer homem que vive sem a presença é um homem caído, falido, destinado ao inferno, destinado ao pecado, amém? Jesus veio para restituir, para limpar o nosso nome, tirar o peso do pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele remove o pecado do mundo. Mas eu quero trazer algo no seu coração nessa noite, porque o Espírito Santo, Ele quer encher vocês. Irmãos, a presença é gloriosa, é maravilhosa, mas andar pelo poder do Espírito Santo é um outro nível de caminhada cristã. Vai te custar tudo. Jesus foi esse homem. Jesus só operou milagres depois de andar no poder do Espírito Santo. A igreja só se tornou a igreja depois de Atos 2, onde houve um derramamento O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele nos ajuda, nos auxilia, nos mantém a permanecer no caminho, mas também vem um empoderamento da parte do Espírito Santo, que nos capacita e nos habilita para. Então, se nós estamos falando hoje à noite de uma igreja que quer ganhar essa cidade, que quer viver o Espírito Santo, que quer ser empoderado pelo poder do Espírito Santo, saiba você que não é sobre você, mas é sobre as pessoas. Todos os milagres que Jesus operou, obviamente servia para glorificar o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo, mas estava sobre a ativação de pessoas, para que o mundo pudesse crer. E o apóstolo Paulo, ele vem nesse texto aqui, e ele diz assim: as minhas palavras não são palavras persuasivas. Não é sobre filosofar, irmãos. Eu sou professor de teologia do Unicesumar. Eu dou aula no IAD de teologia bíblica, teologia prática, teologia, comunicação e novas mídias. Eu amo as escrituras. Eu tenho até uma pegada assim de ministrar a palavra um pouco mais voltada para o ensino. O pessoal sempre fala isso. Mas a teologia, ela é muito boa, irmãos. Você pode estudar, pode fazer, mas o que vai te levar a andar em novos níveis não é o seu esforço sobre o conhecimento humano, sobre a ciência, mas é andar no poder, na demonstração do poder de Deus. Irmão, o poder de Deus não se forja. Irmãos, poder de Deus não se cria. Poder de Deus, você precisa ter um coração íntegro, e Ele vai olhar para você e Ele vai falar assim: aí tem um coração pronto, um coração que não pensa em si, um coração que não vai roubar glória, uma pessoa disponível que eu posso usar. Irmãos, quantos aqui gostam de orar por pessoas? Você visita pessoas, fala: eu quero orar por você, eu quero tocar em você. Você pode parar um minutinho para me falar do teu amor, do amor de Jesus, do amor de Cristo para você? Porque muitas vezes nós estamos nos cultos e nós... Ok, Senhor, eu quero receber mais do Teu poder, eu quero receber mais da Tua presença. Ok, a pergunta de Deus para você é: qual é a finalidade? Por que nós cantamos, Espírito Santo vem sobre nós,
derrama autoridade, derrama poder. E você pode ter certeza, querido, eu tenho convicção disso, de que existe um anseio muito mais da parte dele do que da sua, de ter comunhão com você, de andar com você. Vocês estão aí? Glória a Deus. Então, esse exemplo de Jesus nos mostra algo. Se até o próprio Deus precisou ser cheio do Espírito Santo para se mover, para ser ativado, para que houvesse um empoderamento, se a igreja primitiva precisou, o que nós precisamos é de ser? Nós precisamos ser? Quantos querem ser cheios nessa noite? Vou perguntar de novo, agora você vai responder com consciência. O que sua mente não processa, seu joelho não se dobra, você jamais vai viver. Quantos querem ser cheios para a glória de Deus nessa noite? Irmãos, eu quero dizer, se há recipiente, se há carne aqui nessa noite, a Bíblia diz assim que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Se existem pessoas disponíveis, corações sedentos, queimando de amor por Jesus, querendo mais de Deus, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que querem viver o sobrenatural, hoje é a noite que vai mudar a sua vida. Hoje é a noite, o Espírito Santo me trouxe de Maringá para dizer para você, eu vou te encher, eu vou te usar para o louvor da tua glória, para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus, eu vou encher você. Eu vou encher você com o meu poder. Eu vou encher você com os meus dons. Eu vou encher a sua boca com a minha palavra. E quando você declarar a minha palavra, ninguém, nenhum ambiente mais será o mesmo, porque a glória de Deus vai transformar as realidades através da sua vida. Número 1, a simplicidade da mensagem de Cristo. Paulo decidiu nesse texto que nós lemos, nada saber entre eles senão a Jesus Cristo e este crucificado. Uma referência aqui, não precisa abrir, Gálatas 6,14 vai dizer, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela precisa manter o foco central na mensagem da cruz, mas não em filosofias. Então o empoderamento do Espírito, pastor, o que tem a ver esses dois paralelos? O poder do Espírito Santo que irá sobre nós, vai nos habilitar para mostrar para o mundo que o âmago da centralidade do nosso evangelho está no poder da cruz. Não sobre as nossas palavras persuasivas daquilo que eu estudei, da ciência, do network, do meu poder aquisitivo, da minha influência política ou não, do meu conhecimento, mas está no poder de Deus em anunciar o evangelho da cruz. Amém ou não amém? Número 2, o poder do Espírito Santo versus a sabedoria do homem. Paulo, ele foi ali com fraqueza, com temor e grande temor, e o poder, ele deixa bem claro que não estava sobre ele, aquele poder, mas estava no Espírito Santo. O mundo, irmãos, ele busca argumentos convincentes para respaldar as suas coisas, mas o reino de Deus se manifesta em poder. Irmãos, o reino se manifesta em poder. Nós temos testemunhado e visto quantas curas, quantos milagres, quanta coisa o Senhor tem feito
na minha casa, na minha família, na minha igreja, na vida dos meus filhos. Nós temos visto câncer sendo curado, cegos vendo, surdo ouvindo. E muitas vezes você pode querer argumentar sobre isso, querer respaldar isso cientificamente. Mas o que é pela fé, irmãos? Romanos 8 diz que o homem espiritual, ele é inclinado para as coisas do Espírito. Porque somente pelo Espírito Santo nós podemos discernir as coisas do Espírito. Ontem eu estava no meu trabalho, estava com uma pessoa, e essa pessoa começou a falar assim, eu tenho uma patroa lá, tadinha, minha patroa, não vou falar o nome da denominação, e você acredita que ela paga 50% do dízimo? Usou essa expressão, pagar dízimo. Como se Deus nos formou devedor de alguma coisa na qual eu tenho que pagar, né, o peso. E aí começou a falar algumas coisas sobre dízimo e tal, e eu estava ouvindo ela ali, e aí o Espírito Santo me deu uma sabedoria, um amor, de entender que você pode tentar até ensinar as Escrituras, explicar as Escrituras, mas se a pessoa não estiver no Espírito, ela jamais vai conseguir discernir, pastor, pelo Espírito. Porque em Romanos 8 vai dizer que o homem carnal, ele só vai discernir pelas coisas da carne. Porque ele é inclinado para as coisas da carne. Mas o que separa, pastor Fernando, o que é carnal e o que é espiritual? O Espírito de Deus está sobre você? Quando o Espírito de Deus está sobre mim, então eu sei que eu sou dele. Eu sei que ele é meu, e a gente já deu o caminho aqui. Como que eu faço para ter o Espírito Santo, amém? Eu preciso ser, o senhorio de Cristo precisa governar a minha vida. E aí eu estava explicando para ela algumas coisas e tal, e aí eu vi que eu passei uns 20 minutos assim, falando, então é assim, porque nós cremos assim, e tal, e aí no final ela pegou e falou assim, mas eu não entendo. Aí eu só peguei e falei para ela assim, não, você não entende agora, mas um dia você vai entender. E aí ficou por isso, amém, amém. E o Espírito Santo falou para mim, falou assim, somente uma mente espiritual, uma mente santificada, somente aqueles que possuem a mente de Cristo conseguem discernir como Cristo. Quando nós falamos de mente, a mentalidade, ela tem a ver com cultura, e cultura é uma forma de ver, de ouvir, de falar, de pensar, de se mover, de agir. E nós sabemos que todo esse movimento do reino que o Espírito Santo, ele move, essa cultura do reino, nos faz formar essa mentalidade do próprio Cristo. É como, eu vejo assim, irmãos, para simplificar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos no caminho, tá? Só que eu no caminho, sem o Espírito Santo, eu jamais, porque o Espírito Santo é minha bússola. O Espírito Santo é o único que pode me convencer do pecado, pastor, da justiça, do juízo de Deus. O Espírito Santo é o único que pode me auxiliar quando eu vou me desviar da rota, sabe o Waze que fica tipo, não faz isso, vira para cá. O Espírito Santo é a bússola, ele é o ajudador, ele é aquele que nos mantém no trilho. Mas que trilho? O trilho é Jesus, filho. A Bíblia diz assim que Jesus é a pedra de esquina. Por que pedra de esquina? É ela que, de esquina, de canto. Eu não sou engenheiro, nem nada disso, mas pensa num ângulo de 90 graus, ele é a pedra que dá os parâmetros, é aqui, filho. Ele é o caminho, ele que dá os parâmetros. Mas como que eu jamais conseguiria suportar o caminho se não fosse pelo auxílio do Espírito Santo? Eu jamais me dobraria aos pés de Jesus se não fosse pela pessoa do Espírito Santo. Eu jamais seria convencido e convicto que eu sou um pecador miserável, que eu nada mereço, se não fosse pela pessoa do Espírito Santo. Então eu vejo que eu estou andando no caminho, mas existe um ajudador, porque eu jamais seria capaz
de chegar até o final, até o alvo, se não fosse pelo auxílio dele. E ele é tão amoroso, e ele é tão maravilhoso, que no meio do caminho ele dá presentes. Sério, pastor? Sim. Os presentes são os dons do Espírito Santo. Então, não só ele nos mantém e nos ajuda, nos auxilia a permanecer em Cristo, formando o caráter de Cristo. Sabe, irmãos, porque eu acredito que o Espírito Santo ele vem com poder. Está tudo certo sobre isso, curas, milagres. Mas para mim a maior evidência do Espírito Santo na vida de um cristão é quando o caráter de Cristo está sendo formado. Pastor Fernando, por que você diz isso? Porque existe um texto que diz assim, vai chegar naquele grande dia lá. Com as minhas próprias palavras que eu estou falando. Que você vai dizer, mas em teu nome eu expulsei os demônios. Em teu nome eu curei os enfermos. Em teu nome eu fiz. Ou seja, coisas que me habilitam para fazer. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. E o Senhor vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, o critério de salvação para eu ser aprovado no céu é a forma de Jesus, é o quanto de Cristo eu sou parecido, é o quanto do Senhor eu conheço. Eu quero ser conhecido por Deus. Eu não quero ser só usado por Deus, mas eu quero ter relacionamento com Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, ok? Para curar, para fazer, para transformar, para ativar. Mas eu quero que o Espírito Santo seja íntimo no meu coração. Eu quero ser achado nele. Quantos estão entendendo? E nós sabemos que o mundo busca argumentos, mas o reino de Deus ele se manifesta dessa forma. É um reino de poder. Olha que interessante, em Atos 4:13, os discípulos, eles eram homens simples, mas o poder do Espírito os tornava ousados. Homens simples, ordinários, que estavam em seus cotidianos, homens como eu e você, que foram tocados, cheios pelo Espírito Santo e mudaram a história do mundo. Vamos lá, alguém. Irmão, se fosse eu dava um glória aí, não sei. Vocês estão felizes ainda? Eu gosto de interagir, de ter essa conexão. Você entendeu? Pedro, Tiago, João, Mateus, eram pessoas que estavam em seus dias, em seus cotidianos. Imagine aqui, não sei quantos vendedores nós temos, você está lá na sua loja, vendendo um carro, vendendo algum objeto ou um serviço. E aí Jesus passa naquele lugar, te chama, e depois ele libera o Espírito Santo de poder e diz assim para você, em meu nome, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. A presença do Santíssimo habitando em você, te preparando para um relacionamento, para te formar ao caráter de Cristo e te empoderando para fazer a ação completa do Espírito Santo na sua vida. No batismo, a gente citou sobre o batismo de Jesus. Eu quero aqui entrar no ponto 3. Em Mateus 3,16, Jesus recebe o Espírito Santo. No deserto ele é tentado e vence pela palavra. E o interessante é que esse movimento que Jesus passou dos 30 aos 33 anos, ele realizou mais coisas do que
em 30, ou seja, quando você é ativado pelo Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo, Deus acelera as coisas na sua vida, Deus acelera as coisas na sua história, te torna apto para fazer. Sabe aquilo que você não consegue fazer, filho? Com o poder do Espírito Santo, em 1 segundo Ele muda a sua vida. Aquilo que você jamais sonhou e pensou em fazer ou ser, em 1 segundo, um toque do Espírito pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Então, nós aprendemos que não basta você ter o Espírito Santo, isso é suficiente, mas andar no poder do Espírito Santo nos habilita para um outro nível, para um outro lugar. A igreja, ela precisa do Espírito Santo. Em Atos 1:8 vai dizer que está escrito assim, ó. Se você quiser abrir, irmão, me ajuda também, por favor. Atos 1:8. Já está ali, som rápido, hein? Glória a Deus. Mas receberão poder. Receberão o quê? Quem quer poder nessa noite? Nós vamos orar hoje. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lembra que nós estávamos falando que um dos trabalhos do Espírito Santo é nos formar o caráter de Jesus. E Jesus está dizendo, ó, quando vocês receberam o poder do Espírito Santo, vocês vão ser as minhas. Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que legal. Nós temos também, em Atos 2, a experiência de Pentecostes. A experiência de Pentecostes trouxe um poder do alto para testemunhar sobre a mensagem de Cristo, né? Foi por causa do empoderamento do Espírito Santo em Atos 2, aonde veio o fogo, onde mudou ali a história da igreja, né? Eles estavam todos reunidos num só lugar. Nós estamos reunidos hoje, amém? Glória a Deus, com a mesma expectativa, com o mesmo coração, com um só pensamento. E o pastor aqui foi usado por Deus, porque ele disse assim, ó, aonde a sede é derramado o quê? O poder do Espírito Santo. Aonde tem fome, tem comida, filho. Bebe quem tem sede, come quem tem fome, porque Ele é uma fonte inesgotável de vida. Ele é o pão da vida. Quem tem fome, coma. Em Atos 2, eles estavam ali, todos reunidos num só lugar, esperando aquilo que dizia Joel, né, sobre a profecia que haveria um derramamento do Espírito Santo. Irmãos, e o de repente de Deus, ele é o de repente de Deus, que se fosse programado, amém, e hoje pode ser um de repente de Deus na sua vida. Hoje pode ser um de repente de Deus na sua história, filho. A fome, a sede, amém ou não amém? Glória a Deus. Eu quero, se você puder abrir, por favor, Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam... Jesus estava... Ixi, irmãos. Eu estou pregando para crente avivado aqui ou não? Em nome de Jesus. Mas sejam com o Espírito. Quero que você se coloque de pé. Eu tinha mais coisas aqui, mas eu senti uma direção de Deus. Coloque-se de pé.
Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Comece a clamar o nome de Jesus. Comece a clamar o Espírito Santo agora. Você que tem fome e sede. Eu quero orar por alguém que nessa manhã ou nesta tarde você disse para o Senhor que você se sentia sozinho, desprezado ou desprezada, e você pensou em desistir, pensou em entregar tudo. Se você é essa pessoa e está aqui, eu quero orar por você, porque eu creio que Deus quer te encher nessa noite, e Ele vai mudar a sua vida. Você pode vir aqui na frente, aqui, ó, que eu vou orar por você. Pode vir, tá? Eu quero orar por você também. Que tem fome e sede da presença do Espírito Santo, e que você nunca teve uma experiência com Deus. Oh, Deus, o Espírito Santo está aqui, irmãos. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Há uma graça de Deus. Quero que você feche os seus olhos. Irmãos, o pastor não consegue fazer por você o que você tem que fazer. Eu quero dizer para você que é sua responsabilidade de atrair a presença. O seu coração precisa atrair a presença. Vamos criar um ambiente aqui da glória de Deus. Vamos levantar as nossas vozes, amém? Além? Aleluia! Oh, Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Nós te ansiamos, nós te desejamos, e eu sei que é da tua vontade, do teu querer, visitar os teus filhos e mudar as realidades. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Eu sinto que nessa noite o Espírito Santo quer curar pessoas. Curas físicas. Haverá batismo, haverá presença, haverá curas. Então comece a erguer a sua voz e diga: Espírito Santo, eu te quero, eu te busco, Espírito Santo. Espírito Santo. Se você quer receber uma oração de imposição de mãos para receber o Espírito Santo, pode vir aqui na frente, nós vamos orar, eu e a pastora Graça. Se os pastores, os líderes da casa quiserem orar também. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, assim como Jesus foi, se você quer receber uma convicção no seu coração, pastor, eu quero entender, eu quero viver isso aí que o senhor pregou, que o senhor falou, pode vir à frente, filho, chegou o seu dia hoje. Se você reconhece, eu preciso de um toque do Espírito Santo para mudar a minha vida, para mudar a minha história, para ativar o meu ministério,
para ativar meu casamento, pode vir à frente, nós vamos orar por vocês. Vem, Espírito Santo, vem. Vem com o teu poder, Espírito Santo, assim como o Senhor fez em Atos, assim como o Senhor fez na vida do Filho de Deus, ao receber o Espírito Santo. Senhor, vem com o teu poder agora sobre os teus filhos. Xeremalama, soremala, xeremala, soremalai, condelebiai. Choremanalama, soremalama, choremalama, soi. Xeramandala, soremanalama, Espírito Santo.
tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Espírito de Deus, enche-nos e aviva-nos.
limpa minha mente, limpa meu coração. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu recebo agora o Espírito Santo. Eu recebo agora o Espírito Santo. Oh, parava, show, danado. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, vem, oh vem. É o desejo do meu, sermos inundados, Senhor. Tua glória, Senhor, vem encher-nos. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar
provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. O desejo sermos inundados por tua glória, Senhor. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a seja a glória, seja o dom
domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, só a ti seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, nós te adoramos. Poderoso Deus,
Aleluia. 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 Estamos encerrando aqui da frente, mas estamos orando aqui pelas pessoas. Pastor Fernando, pastora Graça estão orando pelas pessoas aqui à frente. Aleluia. Estamos encerrando aqui do templo, mas continuamos aqui à frente ainda. Qualquer necessidade, qualquer desejo, quer receber um abraço, vem aqui à frente em nome de Jesus. Quer receber oração, vem aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo hoje, em nome de Jesus. Aleluia. E aqueles que estão felizes, aplaudam ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.